Fala galera, eu sou o Malacrida, esse é o novo quadro do canal, Clube do Livro. Eu vou estar trazendo alguns livros de educação financeira, investimentos, finanças que eu vou lendo ao longo do ano e vou estar trazendo algumas resenhas para vocês, tudo isso em forma de vídeos com insights, princípios e tudo mais. Nesse vídeo eu vou estar trazendo o livro As Regras da Riqueza, do Richard Templar. Eu vou trazer 5 princípios da riqueza e se você nunca se perguntou o porquê das pessoas, algumas pessoas terem mais riqueza do que outras, mesmo que algumas tenham mais talento, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que tudo vem da mentalidade, do modo que você lida com o dinheiro, com as suas finanças. Então eu vou estar trazendo 5 princípios e no final do vídeo eu vou trazer um insight a mais que eu peguei do livro, um princípio muito importante. E bora pro vídeo. O primeiro princípio desse livro é você evitar ilusões financeiras. Tão importante quanto você ter uma rentabilidade positiva é você evitar as perdas. Como o Charlie Munger e o Warren Buffett dizem, as perdas nos investimentos e nas finanças são muito mais impactantes do que os ganhos. Porque tem uma matemática dos investimentos que ela é bem triste até, que se você perder 10% do seu investimento, você tem que ganhar 11% só para recuperar o que você tinha originalmente. Se você perder 50%, você não precisa recuperar 50% para você voltar para a estaca zero. Se você perder 50%, você tem que ganhar 100% só para voltar onde você estava. Então as perdas elas são muito impactantes. Então evite pirâmides e coisas desse tipo, e golpes, uma regra geral para você evitar golpes. Se a pessoa está oferecendo mais de 3% ao mês, mais do que o banco ofereceria para um investimento, não faz sentido ela estar oferecendo para você esse investimento. Porque pensa, se ela tem um investimento tão bom que renda 5% ao mês, 10%, 20% ao mês, ela poderia ir simplesmente pagar para o banco um empréstimo de 2% e ficar milionária, se ela tem um investimento que ganha 5% ao mês. Então, cuidado com esses investimentos que garantem uma rentabilidade, com esses golpes, porque só com essa regrinha básica de bolsa você consegue identificar esses golpes. Então, o primeiro princípio é evite ilusões financeiras, evite essas perdas desnecessárias no caminho. Estude e veja se é uma qualidade boa aquilo que você está buscando. O segundo princípio do livro é adote uma mentalidade de riqueza. Então, uma coisa diferenciada que as pessoas que conseguem prosperidade elas têm, nem sempre é a habilidade que elas têm, um talento a mais, mas sim um hábito ou até mesmo um pensamento que elas desenvolveram de enxergar o dinheiro como um aliado e não como um inimigo. Então uma coisa que esse autor do Saifedean, que é de outro livro, ele diz muito, é do princípio da preferência temporal. A preferência temporal é você abrir mão de alguma coisa que você pode consumir no presente para você ter mais no futuro. Então você abrir mão daqueles 50 reais que você ia gastar num sorvete, num açaí, numa pizza e juntar para um investimento, mesmo que seja 100 reais por mês, 150 reais por mês, economizar em coisas que seriam até desnecessárias, ou seja, você economizar o consumo presente para você ter mais no futuro. Esse é o conceito da preferência temporal, que o Saifedean ele trabalha muito bem nesse livro do Padrão Bitcoin, e ele diz que, independente da pessoa ter diversas habilidades, diversos dons, se ela tiver uma educação, uma preferência temporal baixa, que é isso de você abrir mão no presente para consumir mais no futuro, você inevitavelmente vai ter um padrão de vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Então, repense a sua relação com o dinheiro, se você vê o dinheiro como um problema e não como uma solução de se você tivesse mais, você poderia consumir mais, você poderia ter mais segurança para sua família, porque investimentos é também sobre isso, sobre qualidade de vida e poder de compra para você ter mais alívio financeiro e psicológico. O terceiro princípio do livro é tenha controle financeiro. O que ele quer dizer com isso é que as pessoas se esquecem do que é ser rico. Ser rico não é sobre ganhar 10, 15 mil por mês, 20 mil por mês. Ser rico é você conseguir guardar mais do que você ganha, ou seja, você gastar menos do que você ganha, porque aí você consegue ter aquela consciência da preferência temporal, de você conseguir guardar um pouco no presente para você ter mais no futuro. Então, tenha um controle financeiro, tenha uma planilha das coisas que você ganha, das rendas que você ganha e também das coisas que você gasta, para saber se tem algum vazamento de dinheiro que você não está vendo, alguma assinatura que você deixou no seu cartão automática e você não usa mais, um serviço de uma piscina que você fazia, uma natação, um clube de golfe que você não faz mais e você ainda continua pagando. Então uma estratégia interessante que as pessoas fazem é, anualmente ou semestralmente, você resetar o seu cartão. Bloqueia, que a gente chama de tombar o cartão. Tomba o cartão, bloqueia ele, e aí todas aquelas assinaturas automáticas elas vão ser derrubadas e aí você vai só reiniciar aquelas coisas que você realmente consome. Assinaturas de academia, de Spotify que você realmente usa. Não aquelas da Disney que você nem lembra que você tem mais. Então são coisas muito importantes. E criar novas fontes de renda, não depender de apenas uma. Se você tem um trabalho informal, buscar outras fontes de renda, complementação de renda com novas formas de ganhar dinheiro. Porque você não pode depender de apenas uma fonte. Esse é um dos outros segredos que os ricos têm.
quarto princípio que eu tirei do livro é priorize segurança e qualidade. O que ele quer dizer com isso? Ele reforça aquela ideia de você ter uma reserva de emergência, né, quando ele diz da segurança. Por quê? A reserva de emergência ela serve para dias chuvosos, de tempestade. Imagine uma recessão, por exemplo, a recessão dos Estados Unidos de 2007. Muitas pessoas ficaram sem casa, os empreendimentos, as empresas fechando, perdendo empregos, as empresas demitindo as pessoas. Se você tivesse aquele colchão financeiro para passar por esse tempo de tempestade, você conseguiria manter a sua família com um teto ainda, você não precisaria vender as suas ações no pior momento, no momento da crise. Você teria um colchãozinho de emergência para ficar um tempo procurando um outro emprego, achar um melhor lugar para morar e você não iria passar fome. E em segundo lugar, ele fala priorize qualidade. É uma coisa que o Charlie Munger ele adicionou muito na vida do Warren Buffett, foi que ele chegou no Warren Buffett e disse: Warren Buffett, você está comprando ações baratas a preço de pechincha, só que são ações de qualidade ruim ou duvidosa. Por que você não acha umas empresas ótimas que estão a um preço justo? Você vai estar ganhando bem mais, você vai ter a certeza de que elas têm uma qualidade incrível e você vai estar pagando um preço justo por elas. E isso foi o que fez o Warren Buffett destravar como um investidor. Ele já era um investidor exímio e depois dessa dica do Charlie Munger, ele beirou a perfeição. Então, priorize qualidade nas empresas e nos investimentos que você faz, porque isso vai com certeza te trazer um alívio financeiro e psicológico nos seus investimentos. O quinto princípio que o Richard Templar ele traz pra gente é invista com inteligência. Invista com inteligência eu coloquei porque ele diz várias coisas. Ele diz para você usar os investimentos como uma complementação de renda, por exemplo, fundos imobiliários que pagam rendimentos mensalmente, livres de imposto de renda, e ele fala também pra gente não esquecer da parte do imposto de renda, que às vezes pode ter um investimento que paga um juros menor, que tem um rendimento menor, só que às vezes por ele ser isento de imposto de renda, ele se torna um investimento bem melhor. E esse é muito o caso dos fundos imobiliários, porque se não fosse a isenção de imposto de renda dos fundos imobiliários, praticamente as ações ou a renda fixa seriam uma opção bem melhor. Mas, por ter essa progressão de todo mês estar pingando dinheiro na sua conta, isento de imposto de renda, acaba que o fundo imobiliário se torna um investimento quase excelente. Então, leve sempre em conta a tributação, se nas ações, nas renda fixa, você vai ter que estar pagando imposto. Às vezes compensa mais você ir para investimentos que não têm tributação ou que têm uma tributação mais leve. Invista com inteligência e use dos investimentos para te dar uma renda extra, porque os investimentos são sobre você ter qualidade de vida, não só sobre ter dinheiro e se tornar milionário, bilionário. É sobre você ter um alívio psicológico na sua vida. E, finalmente, o insight, a dica bônus que eu trouxe é especule para acumular, que ele traz na regra 23 do livro. Mas não se assuste, não é especular, apostar no tigrinho, não é sobre apostar no futebol, é sobre você ter uma parte da sua carteira dedicada a investimentos que não sejam aqueles safe hand, que a gente chama, que é aqueles que são totalmente seguros, como uma renda fixa brasileira ou dos Estados Unidos, mas sim sobre ativos que podem disruptar o mundo como a gente conhece. Como eu tenho, por exemplo, o Bitcoin, que a gente traz na estratégia Barbell, que é você ter 80%, 90% dos seus investimentos em um investimento seguro, ações mais seguras, de bancos, de seguradoras, dessas coisas mais tradicionais e clássicas que vão te trazer os juros, e esses outros 10% para ativos mais voláteis, que o Bitcoin é um exemplo de ativo volátil, mas pode disruptar o mundo como a gente conhece, e essa foi a dica bônus, especule para acumular. Então, não coloque toda a sua carteira em um ativo volátil como o Bitcoin, que você pode se assustar e vender no pior momento. Coloque 10, 5% da sua carteira, comece aos poucos a estudar esses ativos. E aqui ele traz 4 princípios para essa regra. Estude profundamente o ativo, pense com calma, invista e acredite em algo que não seja totalmente seguro. Eu enxergo o Bitcoin como realmente um bom investimento para o longo prazo, mas creio que muitas pessoas podem assustar com a volatilidade que ele tem no curto prazo. Então, galera, esse foi o vídeo. Esse aqui foi o livro As Regras da Riqueza, do Richard Templar. O livro foi um best-seller internacionalmente. É muito difícil de achar ele no Brasil, mas um amigo Adriano aí, um abraço Adriano, ele trouxe para mim esse livro de São Paulo, foi um pouquinho mais barato. Então, esses foram os 5 princípios e o insight bônus que eu dei para vocês. Deixa aqui nos comentários qual foi o insight que mais te impactou, que mais você, sei lá, abriu sua mente. E compartilhe com um amigo que precisa saber desse livro e dessas dicas. Se inscreva no canal, deixem o like. Muito obrigado, galera. Um abraço.